aqui, tá bom? Eu quero falar hoje sobre a fé e a obra, que elas precisam estar juntas. Foi até algo que o irmão falou um pouco, né, ali no culto de missão, falou muito ao meu coração essa palavra, em Tiago capítulo 2, e nós vamos ler várias passagens aqui, tá certo? Eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Eu creio que o Senhor tem algo sim para falar à sua igreja. Eu creio sim, irmãos, que hoje é dia de cura, é dia de manifestação, é dia de batismo com o Espírito Santo. Não é porque o irmão Josué está aqui, não é porque os irmãos obreiros estão aqui, não, é porque esse é o momento que a igreja se reúne na presença de Deus. Aí mistérios acontecem, aí o Senhor fala. Eu até preparei aqui, mas eu não vou mentir não, o Espírito Santo há tempo está aqui me incomodando com outras palavras que Ele tem para ministrar para a igreja hoje aqui. Amém? Então, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu vou pedir bastante ajuda à minha esposa. Ela vai colocar algumas passagens, conforme eu for lendo, ela vai colocar aqui para facilitar para os irmãos estar compreendendo o raciocínio de hoje. Amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Se de igual modo não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Que impactante, né, irmãos, essa palavra, que impactante. Vai falar sobre fé e sobre obras. E falar sobre missão, irmãos, é falar disso. É falar fé e obra. Existe um conceito que a gente fala na psicologia que é: pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a ações, atitudes. Você primeiro pensa, depois você sente, depois isso gera uma reação em você. E quando eu paro para ver essa passagem, eu comecei a meditar, eu lembrei desse conceito, por isso que eu estou falando aqui agora, porque a fé, ela vai te conscientizar sobre algo, vai te tornar consciente de algo, e esse algo se chama Deus. Você vai compreender que existe alguém maior, alguém poderoso, que esse alguém poderoso tem se manifestado à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, e manifestou em você. Você então reconheceu através do Espírito Santo e te levou a uma atitude. Qual foi a atitude? Eu quero aceitar Jesus. Você aceitou a Jesus. Só que aí não para por aí. Aí essa fé, ela nos move, como o Moedo falou, ela nos leva a movimentar. A igreja precisa se mover. E como é que a igreja se move? Através de obras. Obras são ações, são atitudes nossas. Amém? Então o título dessa mensagem é: a fé sem obras, ela é morta. Fazer, irmãos, a obra é a nossa maior evidência de que crer em Jesus é uma realidade na vida do cristão. Deus deseja que cada um tenha uma fé viva e verdadeira, que se manifeste através de atitudes. Que tipo de atitude nós estamos tendo? Qual tem sido as nossas ações? Porque quando a gente começa a falar sobre a fé e a obra,
nós vamos entender que a manifestação da fé, que é a obra, ela acontece de forma individual. A gente costuma dizer, é tudo coletivo, só que eu acabei de falar nesse chão que eu estava conversando, é a gente usar as nossas capacidades, é a gente usar tudo aquilo que o Senhor tem dado na obra do Senhor, para a obra do Senhor, porque a gente entendeu que existe algo maior nas nossas vidas. Então, quando a gente, cada um, agora você imagina como é poderoso, e é por isso que nós vamos falar essa palavra, porque imagina se cada um aqui pegasse as capacidades que o Senhor deu, ofereceu e entregou a ele. Aí entra aquela história dos talentos. Moed também pregou sobre isso, sobre a questão dos talentos. Então o Senhor te entregou algo. Agora imagina, se cada irmão agora pegar esse algo e fizer para o Senhor, aí o coletivo se torna grandioso. Se cada um aqui, meus amados irmãos, pegar aquele dom que o Senhor deu para você, é o dom de cantar, eu vou cantar até onde eu não puder. É o dom de pregar, eu vou pregar, eu não vou me cansar, vou seguir o que Paulo falou para Timóteo, vou pregar a tempo e fora de tempo, toda oportunidade que eu tiver, eu vou falar de Jesus. Isso é obra. Então, a manifestação da fé, ela vem com as obras. É a mesma coisa, não tem como eu falar assim, eu sou médico, mas eu nunca vi o irmão fazendo uma cirurgia, eu nunca vi o irmão atendendo alguém. E o irmão se formou aonde? Fez faculdade aonde? Você vai acreditar que eu sou um médico? Não, nunca vi. Então, a fé, ela é manifestada pelas obras. Então, quando eu digo que eu tenho fé em Jesus Cristo, ela tem que vir manifestada com algo que demonstre que eu tenho fé nesse. E é interessante, às vezes esse assunto as pessoas falam, é complexo, não. E é interessante que aqui Tiago, esse Tiago, para quem não sabe, ele é aquele irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Tá certo? Porque sim, irmãos. Incrível que pareça, tem crente que não acredita, tem crente que acha que não é verdade, mas sim, Maria, depois que teve Jesus, teve seus filhos com José, tá certo? Então, Tiago, outrora, essa epístola de Tiago é o irmão de Jesus, tá bom? Não é aquele Tiago discípulo, porque aquele Tiago aqui, na época que foi feita essa carta, quando, segundo os registros históricos, ele já tinha morrido há muito tempo já, tá certo? O discípulo, né, já tinha morrido. Então, o Tiago aqui, ele se manifesta como um dos líderes da igreja, ali, né, em Israel, onde ele vai trazer algumas orientações, e ele vê e se sente incomodado, porque estava acontecendo algo. A igreja dizia ter fé em Jesus Cristo, dizia ter fé em Deus, mas as suas obras não eram condizentes com aquilo. E ele vai trazer à tona aqui no caso, exatamente sobre as necessidades que ele começou a enxergar no meio da própria igreja e dentro da comunidade. E que a igreja estava assim, ó, com os braços cruzados. Sabe por quê? Porque, infelizmente, principalmente hoje, se prega muito sobre o egoísmo. Não se meta não, fica na sua, se exclua, né? A gente vê muito esses videozinhos nas redes sociais. Você vai se excluir por tanto tempo e vai se transformar num antissocial. É por isso que tem tanta gente aí com, infelizmente, ansiedade e depressão, porque as coisas do mundo estão tentando influenciar para você se afastar das pessoas. E o evangelho, ele é diferente. Ele faz assim, ó, se aproxima das pessoas, traz as pessoas para o teu lado, faz o que é que tu pode, porque o que tu não pode, aí Deus resolve. Se preocupa não. A questão é só crer nessa palavra, na palavra que o Senhor Jesus nos dá. Então, nós veremos, irmãos, de que modo podemos servir e nos sentir vivos espiritualmente. Porque fazer a obra de Deus é sentir a presença de Deus. E quando você sente a presença de Deus, quando você faz algo, você se sente vivo. Quem aqui já não fez alguma coisa porque alguém se sentiu bem? Levante a mão. Alguém fez assim e não se sentiu? Acredito que todo mundo que já fez algo por alguém, quando terminou de fazer, se sentiu assim satisfeito, não foi? Se sentiu bem. Pois é, irmãos, porque fazer algo, mostrar a obra, você se sente vivo. Então, entender que hoje nós temos a fé em Jesus Cristo, que atingiu as nossas vidas, atingiu os nossos corações, nos deu capacidades intelectuais, capacidades físicas, capacidades espirituais. E é interessante que o que mais o mundo está precisando lá é que a gente use as nossas capacidades espirituais. Sabe por quê? Porque essa sociedade está confusa.
Essa sociedade está perdida. Quando eu falo perdido, não é só simplesmente porque muitos estão caminhando para a perdição, para o inferno, não, é perdidos mesmo, que não sabem. Eu estava vendo um vídeo da pessoa, você sabe quem é Jesus? E por incrível que pareça, tem gente que não conhece. Aqui, irmãos, no Brasil, Jesus, é um homem aí, né? Foi muito importante. Olha o que é que eles sabem de Jesus. Eles não sabem o que você sabe. Eles não sabem, jovens, o que você sabe. Que Jesus Cristo, quando entra na vida do homem, aquele homem que era um bêbado, deixa de beber e se torna uma nova criatura. A adúltera, que nós vamos já falar aqui também, porque Deus vai citar 2 exemplos para deixar bem claro a importância da fé e da obra. Abraão, todo mundo conhece aqui, é uma referência no cristianismo, mas vai falar de Raabe, aquela que se tornou referência pela fé dela, pela manifestação que ela teve de mostrar a sua fé no Deus Criador. Então, a sociedade está tão confusa, as pessoas caminhando para a perdição. Só que aí, você tem dentro de você o Espírito Santo, e você tem algo que foi falado aqui nessa passagem, que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Aí no capítulo 15 lá também, se a gente voltar um pouquinho, capítulo 14 de João, vai falar que todos aqueles que escutarem as minhas palavras e as praticarem, eles não serão só meus servos, vocês são meus amigos. Como amigo. Aí ele fala assim: meus irmãos e amigos. Você é irmão hoje de Jesus Cristo, filho adotado pela promessa. Você hoje pode ser chamado de amigo de Deus, se você viver conforme essa palavra. E você concorda que quando nós temos um irmão e temos um amigo, o relacionamento é bem íntimo? É isso que Jesus estava falando. Ele quer ter um relacionamento íntimo com todos nós. O mundo não sabe disso, mas você sabe. E você está incumbido, conforme essa mensagem que a gente leu nesse instante, de transmitir esse mesmo sentimento que há dentro de você. Por isso que eu falo, qual é o sentimento que tem dentro de você? É de gratidão? É de alguém transformado? É de alguém que está grato por ter sido alcançado por essa mensagem, por essa palavra? De hoje trilhar um caminho diferente? De hoje poder dizer, sou herdeiro do céu? Que hoje eu tenho a vida eterna? De poder abrir a boca e dizer, Pai, me dá isso, e Ele te dá, porque é isso que Ele falou. E às vezes a igreja não está recebendo, e o Senhor enfatizou isso, é por conta disso. Vocês pedem, mas pedem mal. Mas é o seguinte, tudo quanto vocês pedirem no meu nome ao Pai, Ele vos dará. Está tendo dificuldade? O Senhor está falando, olha a Ele, em nome de Jesus, Ele vai prover. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa mensagem, aí você deixa agora de ser só um servo, você agora é amigo de Deus, você agora é irmão de Jesus Cristo, e automaticamente Paulo vai dizer que a gente passa a ser herdeiros do céu. Aí o negócio lá vai ser bom. A minha preocupação, eu aprendi isso foi com um pastor, a minha maior preocupação, ele ensinou e eu vi que tinha sentido. Meus irmãos, às vezes a gente fala assim, eu estou preocupado de ir para o céu. Não, na verdade eu estou preocupado porque eu não quero ir para o inferno, porque lá não tem nada de bom. E a gente acabou de ler que os demônios creem, eles creem em Deus, mas eles estão condenados e vão para o inferno. Por quê? Obras. Nós estamos falando de fé e de obras. Não é só crer, é ter as obras condizentes com aquilo que você diz que crê. Então, se você crê nessa palavra, você vai viver esse extraordinário, irmãos. Não é porque o irmão Josvaldo está falando. Eu estou falando com passivo para você entender. É porque a palavra de Deus está falando. E eu creio nessa palavra. Eu creio nas bênçãos dessa palavra. Eu creio nos mistérios revelados dessa palavra para nós. E foi isso que Jesus fez. Então, irmãos, como cristão, a fé sem obra, ela não vai ter valor nenhum, mesmo que a pessoa tenha uma religião. Tiago 2, do 14 ao 16, ensina que aquele que crê precisa fazer o bem em favor das pessoas. Versículo 14, versículo 16, olha o que é que fala.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quem concorda aqui? Se o irmão está com fome, eu digo assim: Senhor te abençoe, irmão, pode ir para casa. E aí? É condizente a minha fé? Está certa a minha atitude? Eu saber que o irmão está com fome e necessitado e não fazer nada por ele? O irmão chegar: irmão, está difícil, irmão, está difícil, irmão, hoje a gente nem o que comer. Aí você ora: vamos orar. Aí você ora: pronto, irmão, pode ir para casa. Que é isso, irmão? Foi só oração? O irmão acabou de dizer que nem comeu, nem almoçou. Era isso que estava acontecendo. O Tiago chegou e bateu o pé: ei, está errado. Que fé é essa que vocês dizem? Que vocês oram a Deus e pode fazer algo e não faz. Aí a gente vai entender um pouquinho mais na frente, porque aquele que sabe, Tiago 4, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, você tem condição de fazer algo e não faz, peca. Você vê alguém ali passando por uma dificuldade, eu não falo só dificuldade financeira, mas uma dificuldade espiritual, e você sabe que tem sobre você uma promessa da manifestação dos sinais de Cristo, e não faz nada, pois é, está pecando, está errado. Então Tiago aqui, ele quer despertar eu e você para analisarmos e vermos se as nossas obras estão sendo condizentes com aquilo que eu e você falamos. Eu creio em Jesus, o meu Jesus cura, mas aí você olha para alguém que está enfermo e não ora. Senhor te abençoe, vai lá, ora. Olha, eu creio nesse Jesus. Esse Jesus daqui a 2.000 anos atrás tinha uma mulher com fluxo de sangue, ele curou. Era 10 anos que ela sofria. Esse Jesus que eu creio, a criança estava morta, pois é, ele ressuscitou. Esse é o Jesus que eu creio. Então, eu tenho esse Jesus, tu quer também? Isso é a igreja viva, a igreja entendendo o seu papel. Quando a igreja entender isso, você vai viver o extraordinário de Deus. Em Marcos, no último versículo ali, conclui dizendo que o Senhor estará conosco. Eu já falei isso aqui, eu tenho certeza. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Fazer a obra, ter fé e fazer a obra, é ter a certeza que Deus estará conosco. Amém? Então, continuando, se a fé ela é individual, irmãos, a resposta a essa fé também tem que ser individual. Essa é a ideia apresentada por Jesus em Mateus capítulo 25. Coloca aqui, capítulo de Mateus capítulo 25, para a gente ler. Porque essa palavra eu achei extraordinário, irmãos. Achei maravilhoso quando eu estava lendo. Porque ela vai trazer, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Porque ela vai trazer à tona a responsabilidade que eu e você temos como igreja. Então, Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Ó. E quando o Filho do Homem, aí você vai entender porque que fazer a obra, a sua fé tem que ser condizente, você vai entender por quê. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei dos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Segura aí, volta aí o versículo. Olha o que está falando. Eu não queria falar assim não, mas se liga aí, irmão, o que está aqui. Então os justos lhe responderão, os justos. Continua.
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Isso é uma pergunta, o justo perguntando. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então me responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É forte, né, não, irmãos, essa palavra? Quando eu leio essa passagem, eu fico preocupado, porque aí é Jesus falando no dia do juízo que vai acontecer. Se a minha fé e a tua fé não produzir obras condizentes, e aqui Jesus é interessante porque eu costumo até combater aqueles que dizem contrário, porque a palavra de Deus me ensina, e Jesus está aqui enfatizando, no Mateus capítulo 25, fazer a obra. Não é só eu cantar, bater palma, pregar, não. Fazer a obra é atender os necessitados. Jesus falou que ele veio para os doentes, para aqueles que precisavam. Um dia eu e você fomos doentes. Um dia eu e você fomos um necessitado. E Jesus te alcançou. E Jesus me alcançou. E Jesus nos transformou. Então a mensagem desse evangelho, ele traz uma mensagem que eu tenho que fazer algo, porque no dia do juízo, isso é o contexto do juízo final, Jesus falando, ele vai trazer à tona as nossas obras. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Será que o que nós fazemos é condizente com aquilo que o Senhor nos ordenou? E é interessante que além de ordenar, Jesus agora está dando um exemplo, irmãos, um exemplo real. Se você visualizar isso junto comigo, você vai entender que nós estamos muito eu ia falar que não, eu vou falar muito vou falar unidos a essa palavra. Em que sentido? Eu não tenho como fugir disso, eu não tenho como escapar disso. Ou é ou não é, irmão. Infelizmente, ou é ou não é. Então agora Tiago, que está falando sobre isso, ele vai nos afirmar que se as minhas obras não for condizente com a minha fé, e aqui Jesus está mostrando que é ter uma obra condizente com a fé, que é conforme Jesus ensinou, porque Jesus ia andando, pregando, anunciando, mas era assim, ele ia curando, ele ia alimentando, ele ia batizando, ele ia fazendo a obra completa. Ele ia atendendo todas as necessidades que o ser humano tem, não só espiritual, mas físicas também. E quando eu falo física, não é só a questão da saúde, mas também a questão do alimento. A gente vê vários momentos Jesus fazendo grandes prodígios, grandes sinais, manifestando o seu poder para alimentar o povo, para arcar com as consequências da necessidade que aquelas pessoas tinham. Eu acho interessante que os discípulos, certa vez, ali quando Jesus faz aquele milagre da multiplicação, ele fala assim: despede o povo, Senhor, porque a gente não tem como alimentar, não. Ele: não posso fazer isso. Eles estiveram até aqui comigo, sabe? Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu acho maravilhoso, porque Jesus está manifestando o seu poder, e está falando assim: eu me preocupo com elas. Elas me deram ouvido até agora. Você acha mesmo que eu vou deixar de sair daqui de barriga vazia para estar passando mal no meio do caminho? Não. Traz o que tiver aí. E ele abençoa, faz a multiplicação. Esse é o nosso Jesus. Foi isso que ele ensinou para mim e para você. Uma fé com obras, manifestado através das obras. Nós não somos salvos por elas, jamais. Mas nós seremos justificados por ela, por crermos, por termos fé, que quando fazemos a um destes, fazemos a Jesus Cristo. Olha o que o Senhor está falando. Todas as vezes que você está fazendo isso por um dos meus irmãos, ele fala assim: ó,
todas as vezes que fizeram isso por um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. É chamar a responsabilidade assim, ó, Jesus, ó, estão fazendo para mim, vocês. Então o que falta às vezes é a gente entender isso, é chamar a responsabilidade para o nosso peito e dizer, eu tenho que fazer algo, eu não posso me acomodar, eu não fui chamado só para ficar sentado, eu tenho algo ministrado dentro de mim. Então, entender, irmãos, essa ilustração que Tiago começa a nos trazer aqui, e eu acho interessante porque ele já vem tratar de 2 exemplos. Não se preocupe que eu vou cumprir o horário bem direitinho, irmãos. Eu gosto de explanar com calma para conseguir passar a mensagem. Então agora, Tiago para, né, e fala assim, ó, crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então eu vou te mostrar. Aí Tiago fala assim, vou te mostrar. Aí ele começa a falar assim, ó, já ouviu falar então de Abraão, nosso pai? E como ele foi justificado? Aí ele vai dizer assim, ó, Abraão teve fé. Teve tanta fé que foi chamado de amigo de Deus. Aí, irmãos, isso é glorioso, é tremendo. Porque a palavra de Deus fala, e eu lendo, quando eu li essa passagem, eu lendo a história de Abraão, eu acho interessante, meus amados irmãos, que Abraão era o seguinte: Deus, além de confirmar que era com ele, as pessoas criam que Deus era com ele. Olha que testemunho forte. Aí Tiago está trazendo à tona esse testemunho de Abraão. Abraão não precisava dizer assim, não, ó, não é porque eu tenho um Deus. As pessoas já reconheciam. Lá vem Abraão, o servo de Deus, o amigo de Deus. E eu lendo uma passagem de Gênesis, eu acho interessante que ele chega, quando ele está ali para sepultar Sara, e ele começa a conversar e pede para ser sepultado. O pessoal, não, sepulte onde você quiser. Não, mas eu vou pagar. Não, a gente não aceita. Não, eu tenho que pagar. Abraão era justo. Não só justo, ele era justo por onde ele passava. E eu acho interessante que nesse diálogo, eles olham assim, que é isso, Abraão? Todos sabes que tu é um príncipe de Deus em nosso meio. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus fala que eu e você hoje somos filhos de Deus. Hoje nós somos herdeiros do céu. Só é herdeiro quem é filho. Não é verdade? Então você tem uma herança. Mas a palavra de Deus também fala que você hoje é tido como o quê? Um sacerdote santo, como um príncipe. Hoje você é como um príncipe. Hoje você faz parte da realeza. Hoje você também é tido como um príncipe de Deus aqui na terra. O nosso reino não pertence aqui. O nosso reino não é aqui. Não podemos nos confundir e pensar que a nossa vida se resume a isso daqui. Não podemos aceitar que eu vou só viver pelo mundo, para o mundo, produzir para o mundo. Não. Eu tenho que entender que existe uma herança lá no céu, crianças. As crianças estão atentas, viu? Glória a Deus por isso. Estão atentas, isso é maravilhoso. Elas estão entendendo essa mensagem. Então existe uma herança lá no céu. Uma herança. Aí nós estamos aqui como embaixadores de Deus, representando o reino dos céus. Você hoje é um representante do reino dos céus aqui na terra. E o que é que o embaixador faz? Ele cuida dos assuntos concernentes àquele país que ele representa. Então você agora tem que cuidar dos assuntos concernentes ao reino dos céus, porque o reino dos céus desceu sobre a igreja do Senhor. E a palavra de Deus fala, Jesus explicando sobre o reino dos céus, ele fala assim: porque o reino dos céus está em seu coração, dentro de você. Então você tem que parar, analisar e olhar o que Tiago está falando. Olha, Abraão creu nessa palavra e ele foi justificado pela obra que ele fez. E qual foi a obra que Abraão fez? Abraão não hesitou em entregar o seu filho e sacrificar. É porque ele era mau, irmãos? Um mau pai? Não. É porque ele sabia o Deus que ele decidiu servir. Ele compreendeu que o Deus que ele servia era poderoso até para ressuscitar o filho dele, mesmo ele não tendo visto ainda. Ele foi pai já idoso, avançado de idade. Ele já estava vendo um milagre, mas porque ele creu antes.
Ele só viu milagre porque ele teve fé antes, porque a fé ela gera milagres, e quando você vê milagres e você tem fé, ela vai gerar obra, ações. Agora você vê Deus pedindo algo, Deus fazendo ali meio que um teste com Abraão, bora ver, vamos ver, mas eu sei que Deus já sabia, e Abraão não hesitou, porque ele tinha uma obra condizente com a sua fé, ações condizentes com aquilo que ele cria. Só que aí Tiago continua, amados irmãos, para finalizar, e vai trazer agora, porque falar de Abraão é fácil. Por que é fácil? Porque nós estamos falando do caráter cristão, o cristianismo, todo mundo sabe. Agora quando a gente passa para Raabe, ela representa exatamente o outro lado da história, porque ela era uma gentil, pior, ela era alguém que era considerado pagã, só que aí ela escutou falar de Deus. Uma meretriz, uma prostituta, anteriormente, era o que Raabe era. E quando ela vê os espias, eu acho isso tremendo, irmãos, quando ela vê os espias chegar ali, aí ela vai ter uma ação, uma obra condizente com a fé que ela creu. Ela ouviu falar de Deus. Rapaz, o Deus desse povo é terrível. Ele destrói exércitos, ele derruba a cidade, aonde eles passam, eles ganham. Aí ela viu, aí chega lá os espias tentando se escapar, porque a cidade toda é como fosse uma publicação que sai no Instagram, todo mundo daqui a pouco está sabendo, né, que aconteceu a morte e tal, não sei o que. Pois é, aí saiu assim, ó, tem 2 espias aqui dentro da cidade, bora que alguém tem que encontrar, e toda a cidade alvoroçada atrás da... Aí ela vai, recebe aqueles 2 espias, aí vamos lá. Eu acho que deve ter sido tremendo, irmãos, porque a gente vai ver que a história de Raabe, ela é lembrada não só aqui em Tiago, mas também na galeria dos heróis da fé, porque é que está assim, ó, todos irão lembrar do que tu fizeste pelo povo de Israel. E ela foi adotada, assim como nós fomos adotados pelo povo de Israel. Então ela ouviu falar do Deus, o Deus que dava vitória a Israel, o Deus que operava prodígios no meio daquele povo, e ela creu. Ela não cresceu na fé, ela não conhecia a fé, mas ela creu nesse Deus, e ela temeu, e isso levou de novo a uma ação, a uma atitude. Ela abrigou e mostrou um caminho onde eles poderiam escapar, e ainda falou assim: só quero que se lembre de uma coisa, salve a mim e a minha casa. Oh, aleluia, como é poderoso isso. Isso é ter fé, é entender: Senhor, salva a mim, mas salva a minha casa também. E hoje estamos falando aqui de Raabe, aquela que um dia foi prostituta, mas depois daquilo não foi mais, que depois daquilo ela foi transformada, adotada e fez parte do povo de Deus, porque ela teve fé. Ela está aqui na Bíblia sendo lembrada, porque a fé dela gerou uma obra, e ela está aqui sendo lembrada. Que possamos, irmãos, então ter uma fé que seja manifestada com as obras. Eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas eu encerro apenas com o versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O sermão seria bem maior, bem grande, mas eu estou resumindo. Tiago está dizendo: se a sua fé não está produzindo nenhuma obra, ela está morta. E a tradução dessa palavra aqui, ali do grego, do latim, não sei como o pessoal fala, não gosto muito de ficar muito citado, porque às vezes não quer dar atenção a isso, né? Mas fala que é como necrosar. Então você ter fé, a tradução original é necrosar, ou seja, você tem fé, mas você não age conforme essa fé, você está necrosando, morrendo aos poucos, apodrecendo. Não é isso que Jesus chamou nós. Não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ter uma fé com uma obra, e obras condizentes com essa fé. E quando você começa a ter obras condizentes com a fé, você não vai necrosar não, você não vai ser tido como morto não, você vai se sentir vivo, porque agora dentro de você está o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus ardendo no nosso corpo, fazendo o nosso coração palpitar, o nosso coração arder como chama, desejando fazer algo. Eu preciso
preciso, eu necessito, eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar parado. Então, não somos salvos só pela fé, não somos salvos só pela obra, mas somos salvos porque cremos em Jesus. E essa fé que a gente crê nos leva a ter ações e atitude. Meus amados irmãos, nesse momento, abaixe sua cabeça que eu quero fazer uma oração por você. Nesse momento, eu quero ministrar sobre você aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquilo que o Senhor tem nos dado é que quando nos reunimos e estamos dessa forma aqui, o poder de Deus desce e somos revestidos. Baixe sua cabeça nesse momento e vamos fazer um momento de oração para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente compreenda essa mensagem e possamos agora deixar de ter atitudes que não são condizentes com as nossas fé, mas ter atitudes condizentes com a nossa fé, termos obras que justifiquem a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno e Deus poderoso, eu quero nesse momento, Deus, apresentar aqui a tua igreja. Estamos aqui reunidos. Estamos reunidos diante de ti, Pai. Ó Espírito Santo, que essa palavra possa vir ficar no coração de cada crente que aqui escutou. Que o Senhor nos chama para vivermos uma vida verdadeira, para vivermos aquilo que o Senhor nos entregou, a vida eterna, para desfrutar das tuas bênçãos, da tua misericórdia, ó Senhor, do teu poder. E te pedimos nesse momento, Pai, eu não sei os problemas, as necessidades, meu Pai, as causas, mas nesse momento, inunda com o teu Espírito Santo, faz ela sentir, faz ele sentir o teu poder ministrado na vida deles, faz eles entender a promessa que está em Marcos, a promessa que está em Mateus, que o Senhor será conosco, e que o teu poder será manifestado em nossas vidas, e nós oraremos, e nós repreenderemos, e o Senhor nos usará. Que haja nesse momento, Pai, a ministração de dons espirituais, dom de profecias, dom de cura, dons de operação de milagres, que os corações dele possam arder nesse momento com a chama do teu Espírito Santo.